Bom, como nós prometemos, estamos aqui com a nossa live sobre traumas e sequelas. É a segunda na votação, a segunda, né? Mais votada. E eu queria falar para vocês sobre traumas e sequelas. Eu fiz aqui algumas anotações muito interessantes para a gente ir falando. Como na outra live, o que você tiver para falar, você perguntar, fica à vontade. Então, trauma. Quem não teve um trauma? Quem não viveu um trauma? O que é um trauma? É uma dor emocional praticamente insuportável. É um momento que marca e afeta no passado e marca o teu presente. Você ainda tem, tanto influencia nas tuas ações, nas tuas reações, tudo isso ainda afeta. E então eu quero ler para você aqui. Quer ver? Algumas. Antes de ler, deixa eu falar uma coisa para você. O que é sequela? Trauma, o título, trauma e sequela. Sequela. Sequela, vou dar um exemplo prático para você. É claro que a gente usa o termo sequelado. Ah, você é um sequelado. Mas vamos lá. Vamos pensar um pouquinho o que é uma sequela. Você quebra a perna e você não engessa a perna, você não faz fisioterapia e a perna vai calcificar. Ela vai calcificar no lugar errado e você vai ter uma marca no presente do que aconteceu no passado. Você não vai andar como antes, você vai ter limitações. Então é isso, uma sequela é isso. No presente você tem limitações, no presente você tem marcas que afetam a tua forma de pensar, a tua forma de falar, a sua forma de agir. E eu vou ler algumas sequelas para vocês, é isso que eu disse que eu ia ler para você. Vamos lá. Olha algumas sequelas: inferioridade, rejeição, solidão, medo, sentimentos de abandono, sentimentos de desproteção. E assim a gente pode ver, quer ver, se a gente pensar um pouquinho na Bíblia, vamos pensar em algumas pessoas que tiveram sequelas. Se você pensa em Josué, Josué é um homem que andou 40 anos, viveu experiências incríveis do sobrenatural com Deus, mas quando chegou na hora dele assumir a liderança, é lógico que quando você compara com Moisés, mas o problema de Josué ali era medo. De onde veio esse medo de Josué? Qual foi a vida, a experiência de Josué? Josué era um escravo. Então, ele não era como Moisés, que não viveu a experiência de escravo. A despeito de não ter vivido a experiência de escravo, Moisés tinha outras sequelas, a sequela da adoção, a sequela enfim, de choque de cultura e outras coisas. Mas Moisés não viveu a experiência como escravo. Agora, quem viveu a experiência como escravo foi Josué. Então, você vê marcas do medo na vida de Josué e que Deus teve que tratar. E ele aceitou. Ele aceitou desafios, ele aceitou, ele reeditou a sua história. Então, mais uma vez falando, lembra que da vez passada a gente falou do Free Mind? Assim como no caso do síndrome de pensamentos acelerados, o Free Mind também ajuda, te ensina a reeditar a tua história. Não tem como você apagar o que você já viveu, mas tem como você trabalhar e você não viver mais encarcerado por essas experiências que você viveu. Você não vai ter uma amnésia, mas você vai trabalhar de forma a não deixar que essas sequelas tomem conta de você no presente. E agora eu trouxe uma tabelinha muito interessante para a gente, e eu queria ler também para você. Quer ver? Primeiro, antes da tabelinha, vai lá. Eu queria falar para você de dor emocional. O trauma é uma dor moral, uma dor emocional. E uma das piores dores que a gente tem é a vergonha e a humilhação. Então, vamos ver. O trauma são dores emocionais. E eu vou dar exemplo de algumas dores emocionais, depois vou ler uma tabelinha para você muito interessante, como eu disse. Então, vamos lá.
Dor emocional número 1 que você pode ter vivido. A experiência de vergonha e humilhação. Mas não é qualquer tipo de vergonha, não é qualquer tipo de humilhação. Algo que te marca de fato, de verdade. Algo que te deixou com sequelas. Por exemplo, a humilhação de José em relação à vergonha que José viveu por ter sido deixado no poço, por ter vivido a experiência de escravo, José do Egito. Então, ele teve essa dor moral de humilhação, de vergonha, e isso afetou o seu presente até o momento em que ele viu que ele precisava amadurecer, ele precisava ser restaurado, ou ele ia ficar uma pessoa como a gente encontra José como. José é o homem mais inteligente do Egito, financeiramente super bem sucedido, mas ainda com um sentimento de vingança. Ele viveu, ele sofreu, quando ele viu os irmãos, ele viveu aquela história de novo. Aquilo não estava elaborado dentro dele. E ele precisou deixar Deus entrar nessa ferida, entrar nesse trauma, ou senão não adiantava o dinheiro, não adiantava a fama, não adiantava o reconhecimento, ele seria infeliz o resto da vida. Então, a dor moral, vergonha, humilhação, ela produz uma sequela, e a sequela é timidez, ou sentimento de inferioridade. Quando você vê, por exemplo, eu vou contar um caso para você, que eu já contei até em pregação. Eu sempre tive uma timidez aguda e falar em público sempre foi um problema. Mas eu lembro do momento em que, quando eu tinha de 8 para 9 anos, quando uma freira, que era minha professora de matemática, ela me chamou à frente e me humilhou. Ela assim, escarneceu, zombou publicamente pelo fato de eu usar óculos, fundo de garrafa, etc. Isso foi uma dor moral, uma humilhação, uma exposição. E, a partir desse dia, a partir desse momento, eu comecei a ter dificuldade, eu já era introspectiva, só que de introspectiva eu fiquei com timidez doentia, e falar em público era impossível, porque eu começava a suar a mão, a sentir o rosto vermelho, as palavras fugiam, e tudo isso é sequela. Eu não nasci assim. Uma criança, ela é espontânea, ela não tem vergonha. A criança, respeitando os temperamentos das crianças. Mas você não pode ser, o que eu estou falando é de uma timidez doentia, de uma limitação. Isso me prejudicou até mesmo na faculdade. Eu não queria fazer trabalhos, os que eu precisava expor publicamente. Então, eu dizia que eu queria trabalhar na elaboração do trabalho, que eu fazia toda a parte de pesquisa, redação, mas eu não queria participar da parte de exposição. Então, eu comecei, meu mundo ficou pequeno. Quando a gente tem sequelas, o nosso mundo fica pequeno, nós ficamos pessoas limitadas emocionalmente e limitadas também espiritualmente, porque você não permite que Deus fale com você. Sabe o que acontece com o coração? Quando você machuca e cria aquela casca, e sempre ela vai estar reabrindo, aquela casca nunca vai ficar cicatrizado, vai estar sempre, é um lugar sensível, é um lugar que requer cuidado. A pessoa não pode encostar em você, que corre o risco daquela casca de ferida ser reaberta, a ferida, entendeu? Então, vamos lá, essa foi a primeira dor moral, eu falei a vergonha e a humilhação. A segunda dor moral é opressão e violência. É um ambiente, uma casa, uma família, onde a opressão, que tipo de opressão? É uma opressão, vamos lá, eu prefiro dar o exemplo da Bíblia, que fica mais claro, né? Para um público que eu imagino que você está ouvindo, porque você está aí no Face da igreja, então você ou é evangélico ou tem alguma ligação.
Então, eu estou dando exemplos da Bíblia. Quando você pensa em Labão, ele foi um grande. A família de Labão era uma família completamente disfuncional. Irmão de Rebeca, pai de Raquel. Ele era um homem dominador, mas não era um dominador qualquer. Era um dominador que ele precisava de uma vítima e. Todo mundo na casa dele vivia em função desse temperamento, dessa opressão. Não era nem temperamento, não era fácil você viver ali. Você vê as marcas, tanto em Rebeca quanto em Raquel, por ter vivido num lar de opressão. Então, a opressão ou a violência, pessoas que vivem em lares violentos, onde o grito é uma constante, onde ou o pai ou a mãe com problema com o alcoolismo e junto à violência, ou seja o que for, violência e opressão, ela produz uma sequela de medo, pânico e também passividade. Quando a gente olha para Raquel, a gente vê Raquel passiva, você vê Rebeca também passiva. Então, essa é a segunda dor moral. A terceira dor moral que eu queria dizer para você é o abuso. Aí o abuso, você pode ter vivido, pessoas que viveram abuso físico que eu estou dizendo sendo espancado, um abuso emocional, verbal, aliás, um abuso verbal, crianças que recebem esse abuso verbal, falando coisas agressivas que destrói a criança e que destrói o adolescente, ou um marido que provoca ou que faz esse tipo de abuso com a esposa, abuso verbal, e o abuso sexual. Isso é uma dor, isso é algo que realmente não tem como dizer que não marca uma pessoa e também tem sequelas. Depende do teu temperamento, é o tipo de sequela que você vai ter. Mas uma sequela que você tem é uma pessoa destruída. É uma destruição tamanha, destruição na confiança, é um desamor, sempre presente naquela pessoa. A Bíblia resume, quando nós pegamos a filha de Davi, Tamar, quando ela foi abusada sexualmente pelo seu meio-irmão Aminon, a Bíblia termina a história de Tamar dizendo, e Tamar morreu, ela ficou na casa de Absalão desolada. Então, a palavra desolada, ela te leva a pensar em desconsolo. Ela não reconstruiu a vida dela. Ela estava tão destruída interiormente que ela também, a vida, ela não conseguiu ter relacionamentos. Você tem ainda aquela tabelinha, lembra? Olha o que acontece com esses... Eu falei alguns tipos de dor moral, mas algumas coisas que acontecem conosco, nós nos tornamos. Quais são as sequelas? Pessoas frágeis para enfrentar obstáculos, pessoas frágeis para enfrentar pessoas, ou seja, problemas de relacionamento, e pessoas frágeis afetivamente, têm medo de perder, têm medo de ser rejeitado, e assim nós vemos algumas sequelas. Agora, quando eu falo de sequela, eu falo de pessoas que são o ideal, nós, como pessoas saudáveis, pessoas curadas, restauradas, porque dificilmente você chega na idade adulta sem uma sequela, né? Por causa das nossas histórias truncadas, por causa de nossas experiências de vida. Quando nós chegamos para Deus, a igreja, ela, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a igreja, ela não tratava do assunto que a gente está tratando. E até hoje, muitas igrejas não tratam desse assunto. Só que Deus fez a gente corpo, alma e espírito. Se você tem um resfriado, uma pneumonia, você não tem problema nenhum de ir no médico. Está com uma dor de garganta, você não tem problema nenhum também se o médico disse para você tomar um remédio e você tomar um remédio. Aí tudo isso é fácil, porque você entende que você tem um corpo, a despeito de você ter um espírito,
Você tem um corpo e você precisa cuidar desse corpo. Se você não cuidar desse corpo, você vai morrer. Aí você se converte e para você fica fácil entender que você precisa de salvação, de que você precisa de libertação, algumas pessoas, outras precisam de quebra de maldição. Tudo isso fica muito claro na tua cabeça, que Jesus é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e que você precisa se fortalecer, você precisa crescer na fé, e se você não se fortalecer, não crescer na fé, você vai morrer espiritualmente, você vai voltar a ter cadeia. Ela não grita como o corpo grita, ela não vomita, ela não tem uma disenteria, não tem febre, a alma. Mas ela dá sinais de pedido de socorro, a depressão, o pânico, todas essas síndromes que hoje nós vemos, síndrome do pânico, enfim, todos problemas que nós vemos são sintomas, são pedidos de socorro da alma dizendo algo está errado. Mas só que a pessoa, às vezes, deixa chegar no caso extremo, mas só que a alma pede socorro antes. Ela começa a pedir socorro e mostrar essas sequelas que eu estou falando para você, são pedidos de socorro. Timidez em excesso é um pedido de socorro. É uma pessoa com problemas de relacionamento. Todo mundo tem problema. O que eu quero dizer é que uma pessoa com problema de relacionamento, ela sempre vai dizer que a igreja é o problema, as pessoas do trabalho é que são o problema, as pessoas na escola é que são o problema. Mas, na verdade, o problema é ela. Porque todo mundo tem problema, mas o problema é que quando nós somos pessoas restauradas, equilibradas, resolvidas, conseguimos reeditar com a ajuda do Espírito Santo e com a ajuda de recursos que a ciência também nos dá, conseguimos reeditar a nossa história, nós começamos a ser pessoas mais... nós temos mais mansidão, então vai ser mais fácil de você manter um relacionamento de amigo, de casamento, enfim, de trabalho. Vai ser mais fácil, porque você é uma pessoa que não explode com tanta, ou não desiste com tanta facilidade, porque as suas emoções não estão à flor da pele. O fruto do Espírito, ele está mais latente na tua vida. Então, as sequelas prejudicam a nossa vida como um todo. E aí você vai sempre achar que os outros é que são o problema. E, na verdade, Jesus já disse, ele veio para os doentes. Olha outra dica que Jesus deu. Ele não estava falando de doente. Nesse momento, quando ele falou ali na casa de Mateus, que ele disse que ele veio para os doentes, ele não estava falando só de doente fisicamente. Aliás, ali na casa de Mateus não tinha ninguém doente fisicamente. Ele estava falando de doentes da alma. Ele veio para curar os enfermos físicos, ele veio para libertar os cativos e ele veio para restaurar a alma. Então, o que eu quero dizer é que os traumas e as sequelas, eles prejudicam a tua caminhada com Cristo. Porque você vai desistir, você vai ficar pulando de igreja em igreja, você vai ter problemas com a liderança. Tudo isso por causa de sequelas. Mas eu disse que eu ia ler, eu vou ler 3 colunas para você. Uma pessoa restaurada é uma pessoa, ela é uma pessoa permeável. As coisas entram, as emoções, as sensações, elas entram, mas elas não vão te destruir. Então, você vive as coisas sem que os fatos te destruam. É uma pessoa permeável. Agora, uma pessoa que tem sequelas não tratadas, ela é uma pessoa ou permeável demais, aí ela absorve e aquilo fica agarrado lá dentro dela, ou ela é uma pessoa completamente impermeável. É uma pessoa dura, uma pessoa que não deixa nada entrar, nada e ninguém entrar na vida dela. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, uma pessoa permeável, ela diz o seguinte: não sobrecarrego os outros com informações pessoais. Eu permito que o tempo proporcione o desenvolvimento
da confiança. Então, ela começa uma amizade e ela não vai ficar sugando a outra pessoa. Agora, uma pessoa permeável demais, ela conversa, no primeiro momento já dá intimidade, já conta a vida toda no primeiro encontro e já começa a sobrecarregar a outra pessoa com a vida dela, com a história dela. Agora, uma pessoa impermeável, que é o outro extremo, porque quando nós somos sequelados, nós não vivemos na coluna do meio, que é o permeável, o equilibrado. Nós vivemos extremos. Então, quando eu sou impermeável, olha o que é o impermeável. Jamais me abro, não confio em ninguém. Mesmo com gente que eu sei que é digna de confiança e que gosta de mim, mas eu não me abro. Olha a diferença. Vou dar um outro exemplo de uma pessoa permeável. Permeável é o equilibrado, é o curado, é o restaurado. Sou capaz de dar atenção àqueles com quem me relaciono e manter controle em outras áreas da minha vida. Então, ele dá atenção, a pessoa restaurada, equilibrada. Eu dou atenção e continuo no controle de tudo que eu tenho que fazer. Eu vou continuar sendo esposa, eu dou atenção. Então, vamos lá, um exemplo. Então, eu dou atenção aqui na igreja, mas eu continuo, eu tenho um equilíbrio para saber que eu sou mãe, que eu sou avó, que eu, enfim, tenho minhas responsabilidades como pastora, como esposa, como mãe e como avó. Então, você cuida com equilíbrio de todas essas áreas. Uma pessoa permeável demais fica desesperado, preocupado com as pessoas, preocupado com os problemas dela, deixa de viver a vida dela para viver a vida dos outros. Agora, uma pessoa impermeável no mesmo caso. Não me permito ficar preocupado com a pessoa em que estou interessado, não estou nem aí com ela, entendeu? Então, isso é uma pessoa impermeável. Eu tenho aqui muitos outros exemplos para dar para você, de pessoa permeável, impermeável ou permeável demais. Aí já é uma boa você pensar, quem sou eu? Eu sou impermeável, eu sou permeável ou eu sou permeável demais? Né? Essa é uma boa pergunta para você. E eu também anotei para a gente pensar um pouquinho, que nós temos dois extremos que também é uma sequela. Pessoas que são dominadores e elas têm as suas vítimas, né? A vítima precisa do dominador e o dominador precisa de uma vítima. Os dois, esse tipo de relacionamento, também são de duas pessoas sequeladas, de duas pessoas que têm sequela. Uma, por causa do temperamento dela, não é um relacionamento sadio. É um relacionamento em que isso pode acontecer entre marido e mulher, entre amigos. Então, um é o dominador e o outro é a vítima. E assim eu conheci muitas pessoas. Pessoas que adoecem juntos. E aí a gente já entra em outro assunto, que são os codependentes. Os codependentes são pessoas que, para viver com uma pessoa que não quer mudar, ou, por exemplo, uma pessoa que tem problemas de droga, a família toda ela vive aquele trauma de ter alguém com drogas dentro de casa, e todos eles vão viver sequelas desse trauma. Então, a mãe e o pai que não quer viver isso, mas, ao mesmo tempo, ele permite que o filho, dá dinheiro para o filho comprar, porque o filho vai e quebra tudo e grita, e aí ele acaba e dá o dinheiro. Então, são pessoas que começam, durante anos, vivendo nessa situação doentia, não tem força suficiente para paralisar a situação e alimenta a situação. Então, tem o dominador, tem a vítima, tem os codependentes. Se a gente entrar nesse mundo de relacionamento, a gente vai ver que poucos são os relacionamentos saudáveis, os relacionamentos realmente como o Senhor nos ensinou. Eu queria mostrar para você, porque isso que eu acabei de falar, por exemplo, uma pessoa curada. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que tem síndrome de Salvador, uma de vítima e uma pessoa equilibrada, na mesma situação. É uma pessoa que é equilibrada. Possuo pontos fortes e fracos. Sou um ser humano. Então, ela reconhece.
reconhece. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa curada, uma pessoa tratada, ela reconhece que ela não é perfeita, que ela tem pontos fracos e ela tem pontos fortes. A pessoa, o que você tem que fazer é fortalecer os seus pontos fracos e trabalhar mais ainda os seus pontos fortes. Já o que tem síndrome de Salvador, ele diz, eu sou forte, nada me abala nunca, nunca. Esse é o Salvador. Agora, a vítima, aquele que tem síndrome de vítima, que tem como sequela o síndrome de vítima, é, sou fraco demais, eu não aguento, isso é acima das minhas forças. Vou dar mais um exemplo disso. A pessoa equilibrada, ela diz, sou responsável por mim, mesmo diante dos outros. O Salvador diz, eu sou responsável por tudo e por todos. Já a vítima diz o seguinte, não sou responsável por ninguém e por nada, não consigo, eu preciso que alguém se importe comigo, ninguém se importa comigo. Então, deixa eu ver, acho que veio pergunta. Vamos lá. O que devemos fazer? É a mesma pergunta? Eu comecei pela 2. Pastores, em depressão, pânico, pode comentar? E o que devemos fazer? Como devemos proceder? É a mesma pergunta dividida em duas? Duas perguntas diferentes? Então, essa de como devemos fazer e como devemos proceder deve ser como deixar de viver a sequela, é isso? Então tá. Então, eu vou responder em ordem. Em depressão, pânico, síndrome do pânico, ou qualquer tipo de pânico que você tem, o pânico entra quando você vive situações de desconsolo, de desamparo, algum choque. Eu já vi muitas pessoas com síndrome de pânico porque tiveram uma experiência. Por exemplo, uma pessoa que eu conheci, eu estou falando porque isso foi há 30 anos atrás, então não estou expondo a vida de ninguém, e nem é no Rio de Janeiro. Mas depois que um tio morreu de infarto, do dia para a noite, parece que foi do dia para a noite, desenvolveu uma síndrome de pânico e aí começava a ter todos os sintomas, como na síndrome de pânico. Tem alguns pânicos que são algo pontual, tipo, tem pânico de algumas coisas como entrar num elevador, pânico de viajar de avião, isso são alguns pânicos. Estou falando de síndrome de pânico, quando você começa a desenvolver sintomas, você tem a sensação de que você vai morrer, de que você vai desmaiar, principalmente quando você não está num lugar seguro, no lugar da tua rotina, que geralmente é a sua casa. Então, você tem pânico, você tem a sensação de que vai morrer, então você não quer sair mais de casa, porque você tem medo que aconteça essa sensação quando você está dirigindo, quando você está num trânsito, ou quando você está no meio de muitas pessoas. Então, a pessoa começa a ficar cada dia mais limitada, querendo ficar cada dia mais em casa. Então, essa é a síndrome de pânico. A síndrome de pânico, então, como eu disse, essa pessoa, a gente pôde ver aonde foi que desenvolveu, já era uma pessoa insegura, já era uma pessoa com muitos medos, já era uma pessoa com uma história muito fragilizada, com uma história de vida muito marcada. E com esse era gota d'água, foi essa morte, então ele tinha a sensação de que ia ter infarto todos os dias. E tinha a sensação de verdade, não estava mentindo. É uma sensação mesmo. E isso é necessário um tratamento. E como que é o tratamento? É necessário a ajuda de um profissional. O Free Mind também ajuda, mas é necessário que um profissional entre e possa ver aonde que entrou e como tratar hoje e como trazer uma linha de pensamento que não te leve, que te tire desse encarceramento emocional, que você não seja mais uma vítima. Você, quando eu falo de reeditar, porque essa é uma janela killer, duplo P,
que a pessoa ficou encarcerada e ela vai precisar de ajuda. Sozinha ela não vai conseguir sair. Ela vai precisar de ajuda, seja de um pastor psicólogo, ou de um psicólogo, para que possa tirar desse encarceramento e criar outras situações antes dessa sensação de pânico, trabalhar na mente dela para que ela possa aumentar a memória dela, a memória RAM dela, o espaço de pensamentos, para que ela, no momento em que ela começa a ter a sensação, ela fala, não, mas eu não vou morrer, eu não vou ser cativa dessas emoções. Enfim, vai precisar de ajuda, de conversa, a mente, porque todo o nosso problema é a mente. E então outros pensamentos vão ter que entrar para que na hora do alto fluxo, né, aqueles pensamentos que vêm encarceram e trazem sintomas para o físico, para que a pessoa possa começar a pensar de forma diferente em momentos fora da crise. Porque na crise ela vai poder fazer o DCD antes, que é o duvidar, criticar, né, e determinar, como a gente falou na live passada, e aí, no momento da crise, ela vai poder pensar com mais racionalidade e as emoções não vão tomar conta e nem vão levar sintomas para o corpo. Então, eu falei um pouquinho de pânico e a depressão. Nós falamos muito na outra live sobre a depressão. Então, eu vou responder primeiro, porque a gente só tem mais 10 minutos de live, vou responder primeiro sobre a outra pessoa que perguntou o que devemos fazer e como proceder, com certeza, em relação aos traumas. Se você se enquadrou em uma dessas sequelas, como eu li no início, e posso falar de novo algumas das sequelas, se você se enquadrou com sentimento, baixa autoestima, sentimento de depreciação, desproteção, rejeição, solidão, sentimento de abandono, insegurança e tantos outros fatores que eu falei, você precisa, primeiro, você precisa reconhecer Deus como um Deus que cura, um Deus que sara e que se importa com as suas emoções. Primeiro, você precisa reconhecer que você tem um problema e que você precisa de ajuda. E se você não consegue sozinho, você pode procurar um pastor, você pode procurar ou uma ajuda profissional também, mas você pode também buscar isso através da palavra, através da oração, vendo na Bíblia como Jesus ele tratou do emocional de Pedro. Pedro, ele tinha traumas, ele viveu numa geração de opressão. Os romanos, eles entravam nas casas, eles violentavam, eles oprimiam, eles humilhavam. Então, a geração de Pedro foi uma geração muito doente emocionalmente, e Jesus ele tratou de cada discípulo na sua fragilidade. Ele confrontou. Então, a palavra nos confronta. Jesus confrontou Pedro nas suas sequelas, e então você precisa ver que a palavra te confronta. A primeira coisa que você precisa reconhecer é pensar, eu tenho um problema e eu preciso ser curado. Não são as pessoas, todo mundo que tem problema e eu sou uma vítima. Eu tenho um problema de relacionamento e eu preciso ser tratado. E eu preciso ser tratada pelo Espírito Santo, eu preciso ser tratado pela palavra, eu preciso ler a Bíblia de uma outra forma, eu preciso ler a Bíblia vendo que as pessoas, Deus tratou com Elias, mostrou, o que é isso, Elias? O que é essa síndrome aí de vítima? O que você está falando? Não, tem muita gente com você, tem 7.000. Está vendo? Deus confrontando. Deus confrontou Elias, Deus confrontou Pedro. Deus foi buscar Pedro depois do fracasso dele, mostrando, não, eu ainda acredito em você, eu estou contigo, vamos lá, vamos recomeçar. Então, você lê a palavra de Deus, vendo que Deus nos trata espiritualmente, fortalece o nosso homem interior, nos dá unção, poder e autoridade, mas Ele é um Deus que cura,
Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que tira as nossas inseguranças, tira o nosso síndrome de rejeição, Ele tira quando nós nos vitimizamos, enfim, Ele nos trata e você precisa se expor ao tratamento do Espírito Santo. E saiba de uma coisa, que toda situação difícil que você está vivendo é uma oportunidade onde Deus está dando para você sair mais forte emocionalmente. Ele está tratando justamente dos teus... Ele não quer que você seja destruído. Ele está tratando dos teus pontos fracos. Ele está te dando a oportunidade de dar a volta por cima. Ele está te dando a oportunidade de buscar força onde você não tem. Poxa, mas eu não podia estar vivendo isso. Então, aí e você fala, bom, mas se nem um fio de cabelo cai sem a autorização de meu Deus, então eu quero dizer que realmente eu estou vivendo isso porque Ele quer me fortalecer, Ele quer me curar, Ele quer me tratar. Então pergunta para Ele como eu faço nessa situação, tá bom? Eu queria aproveitar e orar. Você que está se sentindo, você que está vivendo um problema, eu creio em Jeová Rafá, que Ele pode agora colocar a mão nas tuas feridas e nas tuas dores e te levantar, você que está prostrado, quebrar cadeias de depressão. Ele pode, nesse momento, quebrar cadeias de fobias, de medos, de encarceramentos. Ele é o Deus que cura e que sara e que liberta. Senhor, eu quero neste momento estender as minhas mãos e declarar, Senhor, que o teu poder possa fluir neste momento para corações feridos, para corações marcados, para corações que sangram nesse momento. Seja paralisada agora a dor, seja cicatrizada toda ferida em nome de Jesus. Que o teu óleo venha agora com cura profunda, que o teu Santo Espírito comece agora um trabalho que o Senhor mesmo vai completar. E em nome de Jesus eu quero orar por aqueles que estão encarcerados por depressão, por pânico, síndrome do pânico, que, Senhor, todas as algemas sejam quebradas em nome de Jesus, para que haja libertação nesta noite, em nome de Jesus. Amém.